nós não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor. E as misericórdias do Senhor. Então saiba, o Deus Todo-Poderoso já fez a avaliação de você. E já viu que você apenas foi, mas Ele ainda está te dando tempo. Ele ainda está te dando oportunidade. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Os discípulos de Jesus tiveram preocupação: o que fazer para satisfazer a vontade de Jesus? Jesus disse para eles: olha, na verdade, o que me alimenta não é algo perecível. Não é algo perecível. Pois é um exemplo que Jesus ele deu, que ele é juiz. Ele recebeu todo o poder no céu e na, e todos os vêm assim para diante, e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor. Aleluia. Então tem como você esconder? Não tem. Mas Ele não é só folha, não. Ele não precisa de sombra. E não. Salmista Davi, no Salmo de número 91, ele já viu aquele que habita debaixo da sombra do. Então ele tem sombra para te dar, né? Ele precisa da tua sombra, não. Jesus não precisa da minha nem da tua sombra, não. Ele tem sombra para nos dar. Louvado seja Deus. Só na sombra se tiver folha. Nem a folha ele está interessado. Ele está interessado em fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está preocupado em fruto. Jesus deu fruto. Jesus deu fruto. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículos 5, 6, 7. Evangelho de João. Louvado seja o nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória e pecado no nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e eu vos será feito. Quem pode dizer amém? Se as minhas palavras estiverem em, esses são os que dão fruto. Se a palavra, irmão, de Cristo não estiver em nós, não tem fruto não. Não é verdade? Não tem como ter fruto. O exemplo, Jesus contou uma parábola em Mateus, capítulo de número 25. Ele contou uma parábola de um homem que viajou. E quando aquele homem viajou, ele distribuiu os bens que ele tinha, experimentou a capacidade de cada pessoa, ou seja, a responsabilidade de cada pessoa, o tamanho do compromisso que as pessoas tinham com os seus senhores, que seja, vendo ele como superior e conhecendo a rigidez daquele homem. Aí cai aí a parada dos 5 talentos. Dos 5 talentos. 2, 5 e 1. Ou 1, 2 e 5. E quem recebeu 5 mostrou que tinha como dar fruto. Ou seja, cultivou e cativou. O que recebeu 2, da mesma maneira. Mas teve um irmão que foi triste para ele. Dos 3, teve um que não teve sucesso. E eu, observando esse texto sagrado e vendo que Jesus, irmão, ele destaca e faz diferença. Ou
faz a diferença. Observa a diferença. E recompensa e elogia quem faz a diferença. Louvado seja o nome de Deus Pai. Que aos olhos do mundo parece justiça. Como assim, pastor? Jesus disse que quando houve o prestamento de conta, aquele que se propõe a fazer a vontade do seu Senhor, ele não ficou apenas no sim. O que ele fez mais? Ganhou mais? Sim. O mesmo, ele fez com o que ganhou 2. E o que eu acho interessante, que eu estava observando, era a maneira de Jesus ele considerar. Vê aí Mateus capítulo 25, verso 14. Verso 14. Quando Jesus ele faz um elogio. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Porque isto é como um homem que partiu. Jesus partiu daqui, não partiu. Jesus partiu. Ele disse que ia para o Pai, ia preparar o lugar. E se não fosse assim, ele já teria dito, como quem disse, pode sair fora. Eu não vou mentir com vocês se eu não tiver o que dar. Eu estou deixando vocês conscientes que vale a pena confiar, acreditar nas minhas palavras, porque eu vou junto do Pai e vou preparar o lugar. Aí ele conta essa história aqui. O homem viajou e ele fez a divisão do que tinha, entregou como confiança. Lembra esse número 21, você não fechou a Bíblia? Verso 21. E o seu Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se verso 21, vai ler até o 23. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o teu Senhor: bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Bem, está servo, bom e fiel. Eu acho isso aqui tão lindo, eu acho isso aqui fantástico. Todas as vezes que eu leio isso aqui, eu digo: Jesus, me ajuda, por favor. Eu não quero ser displicente, Pai. Eu quero fazer as coisas com alegria, eu quero fazer as coisas com prazer. Eu não quero ficar em uma só, aleluia. Eu quero que eu seja árvore frutífera. Eu preciso ser, aleluia, poderoso, porque quando Deus Pai fez o primeiro homem e a primeira mulher, ele já deu essa ordem. Ele já deu a medir essa ordem. Ele já disse: não é para cá, só você não. Vocês podem multiplicar, isso é legalidade minha. Louvado seja o Deus Pai. É legalidade do Deus Todo-Poderoso, que não pique um só, que não pique os 2 só, mas que haja o quê? Multiplicar. Isso faz parte da fidelidade ao Deus Pai, da saúde que Deus te dá. E muitas das vezes você se priva, você se prende, né? Então, servo bom e fiel. Se nas coisas materiais, irmãos, que Jesus estava falando, aí tu imagina o espiritual, que é muito mais sério. Oh glória! Que é bem mais sério. Se nós voltarmos para João capítulo 15, nós vamos observar que o versículo de número 6, ele diz que aquele que não dá fruto é tirado, é cortado e é lançado no... Quem é que quer ser queimado? Ninguém.
ninguém. Ninguém quer ser queimado, de jeito nenhum. Tem alguém por aí que tem muito dinheiro, até que aceita ser queimado, mas depois que morre. Está entendendo? Mas depois que morre, porque sabe que o corpo não sente mais nada. Né? Mas se nós voltarmos para a luz da palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, nós precisamos ter a preocupação de que, pastor? Do que nós fazemos, que é justo, diante do Deus Todo-Poderoso. Iremos ter a recompensa. Ainda o mesmo, louvado seja Deus, do capítulo 25, e o verso 29, nem de nenhuma. Para você. Verso 29. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Meu Deus, como é que você pode entender a mente de Deus, irmãos? Né, irmão Daniel? Como é que você pode julgar a mente de Deus? Quem é o atrevido que vai questionar com Deus e dizer: Deus está errado esse negócio? É para tirar de quem tem e dar para quem não tem, mas Deus faz o contrário. Tira de quem não tem, para dar para quem? E a razão? A razão está na fidelidade. Na fidelidade. Porque gente que não ama ao Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é juiz. Senão não seria juiz. Ele faz o certo. O nosso Deus, Ele faz o certo. E para nós estarmos satisfeitos, é necessário Deus ouvirmos a palavra, guardar no coração, colocarmos em prática, irmãos. Como diz Mateus 5, o verso de número 6. Bem-aventurado, feliz aquele que tem fome e sede porque Deus deixa completamente satisfeito. Quem quer ser satisfeito diante de Deus, irmão? Ser satisfeito diante de Deus, irmão, é ter fome e sede de justiça. Aleluia. E Jesus, ele levantou o profeta, ou melhor, o Deus Todo-Poderoso, levanta o profeta Isaías, no capítulo 55, e eu quero que você leia também em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus Pai. Ele dá um brado tão forte. Olha o grego. É Jesus. Isaías 55, desde o versículo 1 até o 3. Sim. Isaías 55, verso 1 ao 3. O que o Senhor diz aí? Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Que pode ser glória a Deus. Aleluia. Então o convite é feito. Camarada, passa fome, você quiser passar. Mas o convite para a pessoa se alimentar, atuando, da parte do Deus Todo-Poderoso é grande. Existe alguma observação que nós precisamos levar em consideração. Mas, primeiramente, a oferta de Deus para o ser humano é grande. Primeiramente, ele diz: vós todos que tendes, quem não tem sede, não procura beber. Por que as pessoas estão doidozinhas? Porque não bebem. Né? Aí eu vi a minha espécie tomar uma garrafa de água para aproveitar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem tem sede, vinde às águas.